Fala pessoal, bem-vindo ao canal Sacada de Anestesia. Hoje eu tô com uma sacada muito bacana para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar, então vem comigo. Antes de começar esse sacado, para você que não se inscreveu nesse canal, se inscreva, ative as notificações, assista o vídeo até o final, porque geralmente no final vem a sacada mais top de todas, a mais importante durante o vídeo. Mas é o seguinte, curta, dê o like e compartilhe esse vídeo com os amigos se você acha esse vídeo interessante e acha que pode ajudar o colega, porque assim o canal cresce e a gente cresce todo mundo junto. Então vamos lá, vamos para o que interessa. Quando eu era residente, quando a gente fazia anestesia na pediatria em crianças e na emergência, a gente, por exemplo, utilizava a técnica de intubação em sequência rápida, era a técnica de escolha. Ok, ainda assim é a técnica de escolha em muitos serviços, mas outros serviços, alguns autores também utilizam outras técnicas de intubação na emergência em crianças, como técnica de sequência atrasada, como eu utilizo, é a minha escolha, como técnica de sequência rápida modificada, tudo bem. Só que qual que era o lance daquela época? Fazia atropina para todas as crianças. Por que atropina, Renato? Porque existe sim um risco de bradicardia na intubação na emergência em criança, inclusive na intubação eletiva em criança. Mas por que existe este risco de bradicardia? São várias as causas que podem dar bradicardia, causas que podem levar a bradicardia na intubação em criança. Ok, Renato, qual que é a principal? A hipoxemia, pessoal. A hipoxemia é a principal causa de bradicardia durante a laringoscopia e intubação em criança. Ok. Existem outras causas? Sim. A própria laringoscopia pode estimular uma bradicardia. Por quê? Porque as fibras autonômicas cardíacas da criança não estão completamente desenvolvidas, então há um desbalanço. Então quando você laringoscopa, pode vir um estímulo parasimpático predominante e causar bradicardia na criança. Ok. Outra causa de bradicardia, a própria succinilcolina. Então existe o medo, existia naquela época e ainda existe o medo da succinilcolina induzir bradicardia. Só que a gente sabe que a succinilcolina, quando a gente usa, por exemplo, na sequência rápida, até na sequência atrasada, depois que a gente pré-oxigenou, fez a pré-medicação, ela pode causar bradicardia, mas em dose única, recomendada, 1 mg por quilo, por exemplo, a chance de bradicardia é mínima. O que acontece é nas doses repetidas, por exemplo, na hora que você repete uma dose de succinilcolina, pode aumentar o risco de bradicardia. Beleza. Renato, e a laringoscopia? Geralmente é benigna a bradicardia. Então o que a gente faz? Vamos prevenir essa bradicardia com a atropina? A atropina tem alguns efeitos colaterais que muita gente ignora. E a atropina não vai prevenir uma bradicardia induzida por hipóxia grave na criança. Inclusive, a atropina ela pode mascarar uma bradicardia ou retardar o início de uma bradicardia numa hipoxemia grave. Ah, Renato, mas eu estou monitorizando a criança, tenho oxímetro, então eu posso olhar a saturação e ver se a criança está fazendo hipoxemia ou não. Mas a gente sabe que existe um delay importante do oxímetro. Muitas das vezes a PaO2 já está a níveis críticos e a saturação ainda está 100%. Outra causa de falha, de reconhecimento de uma hipoxemia na criança é a própria falha do oxímetro. Tem muita criança que a gente não consegue deixar o oxímetro fixo no dedo, às vezes o oxímetro sai, a criança mexe bastante, então a gente não tem que sempre prevenir a hipoxemia de qualquer forma. Nem sempre o monitor é fidedigno, então a gente tem que sempre prevenir. Então a atropina previne a bradicardia induzida por hipóxia? Não. A atropina ela pode aumentar a temperatura da criança, pode causar convulsão, ela pode causar arritmias malignas em altas doses, ela pode causar bradicardia em baixas doses, se você fizer subdose de atropina. A atropina também pode aumentar o risco de broncoaspiração ao relaxar o esfíncter esofagiano inferior. Então tem uma série de riscos relacionados à atropina, inclusive ela pode mascarar outras causas de bradicardia, como por exemplo a hipertensão intracraniana, enfim. Então, fazer atropina para toda criança é válido? Não, não é válido. A gente sabe disso, não é bom fazer sempre. Tá, Renato, então como a gente pode diminuir a chance de bradicardia na criança? Simples, pessoal, evitar a hipoxemia. Então, a bradicardia na criança, quando existe, a gente tem que sempre pensar em hipoxemia e não em atropina.
né? Então a criança está bradicardizando, ventile a criança se precisar ventilar. Não cometa o erro típico que é, está bradicardizando, vamos fazer atropina. Não, às vezes o oxímetro está 100%, mas porque tem um delay do oxímetro. Então pense nisso, pessoal. A primeira causa de bradicardia em criança é a hipoxemia. Então, vamos atropinizar a criança? Não, não atropinize a criança. Ventile a criança em pressões menores, em alta frequência, principalmente na emergência, para você evitar insuflar o estômago e aumentar o risco de broncoaspiração. Entenderam, pessoal? Então essa é a minha sacada de hoje para vocês. Quando você tiver bradicardia na intubação em criança, não pense em deficiência de atropina. Pense em deficiência de oxigênio. Então, oxigene a criança, que assim você vai recuperar os batimentos cardíacos da criança normais. Tudo bem? Então essa é a minha sacada de hoje para vocês, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!